dia, pessoas! Eu sou a Patrícia, estudante de Biomedicina da UFMG, e eu vim aqui hoje perguntar pra vocês se vocês já repararam como antigamente tinha umas pesquisas absurdas, assim, no termo de respeito à pessoa. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles pegaram um grupo de negros simplesmente porque eram negros, tipo, a gente não se importa com vocês, e decidiram que não ia tratar eles pra varíola, simplesmente pra ver como que eles iam morrer mesmo, tipo, como que essas pessoas vão morrer? Eu quero saber isso. Essa é a minha pesquisa científica. Atualmente, isso não acontece mais, graças à criação do Conselho Bioético. O Conselho Bioético é aquele lugar em que as pessoas realmente definem as leis, que todos os profissionais da área de saúde vão ter que seguir. E o primeiro registro, a primeira pessoa que colocou isso no papel, falando o que os médicos têm que fazer, o que eles não podem fazer, foi o rei Hammurabi, da Babilônia. Mas as pessoas não consideram esse o início, porque ele era muito comercial. Essas leis restringiam o quanto o médico poderia cobrar do paciente de acordo com o ganho ou a perda do paciente. Então a maioria das pessoas não consideram esse como o início da bioética. Consideram o início da bioética surgindo na Grécia Antiga. Porque como antigamente eles não tinham o conceito de doença, que você pegava a doença, Hipócrates veio introduzir o conceito dos 4 humores na escola hipocrática, onde ele falava que uma pessoa era saudável quando ela tinha os 4 humores em equilíbrio. E quando acontecia um desequilíbrio, ela ficava doente, apresentando um sintoma. E ele, no caso, ele tratava o sintoma e não a doença como toda. Mas o que era realmente importante que Hipócrates introduziu com a escola dele, que a gente tem até hoje na medicina atual, é o juramento de Hipócrates, onde ele realmente colocava as regras morais que um médico deveria obedecer para ser um bom médico e para ser capaz de exercer a medicina. Até hoje, todo estudante de medicina é obrigado a recitar e a seguir o juramento de Hipócrates, que sofreu várias pequenas modificações ao longo da história. Mas no começo, ele começava jurando lealdade aos deuses e seu próprio orgulho de que ele iria seguir todas aquelas normas. Como você pode perceber, a partir do momento que ele jura aos deuses, ele não nega totalmente a religião da época. Ele simplesmente nega o fato de que não é os deuses que fazem a doença, não é uma punição. Mas ser leal à religião, ser bom, aquilo que a religião te prega de o que é certo, o que é errado, fazer o bem, ainda está presente nesse texto. Tempos depois, as pessoas continuaram jurando o juramento de Hipócrates a se formar. Mas Hipócrates simplesmente falava que as pessoas tinham que pregar, os médicos eram responsáveis pelo bem e não fazer o mal. E eles não podiam, tipo, praticar eutanásia nem abortos, e tinham que ter compromisso com a confidencialidade dos dados que eles obtinham. Mas eles não delimitavam o quão bem e o quão mal eles poderiam fazer. Ou seja, se o médico julgasse que sacrificar uma parcela da população por ser negra, por ser judia, era bom para a sociedade em geral, ele simplesmente fazia, porque a moral dele permitia aquilo. Não existia uma punição legal para as atrocidades que o médico fazia. Um exemplo dessas atrocidades que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, no século XX, é o desastre de Lübeck. Os pesquisadores queriam testar a vacina da varíola. De vez eles fazerem aquilo num método científico, eles decidiram que iam testar em crianças. Acontece que a vacina não era segura. Então, 70 crianças morreram e outras 130 ficaram gravemente sequeladas pro resto da vida, de acordo com... porque tomaram a vacina. E simplesmente não avisaram pros pais, falaram assim: ah, deixa eu dar uma vacina no seu filho. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E isso era muito antiético, porque as pessoas começaram a ficar muito indignadas. E até a própria comunidade científica, elas começou a ficar indignada, porque existiam muitos cientistas que não defendiam essa linha de trabalho. Então eles começaram a se reunir e falaram assim: não, a gente precisa de acabar com isso. Quando, em 1971, um oncologista
que chama Van Potter, ele decidiu lançar um livro chamado Bioética, Uma Ponte para o Futuro. E foi a primeira vez que ele introduziu esse termo. Ele decidiu criar uma área que unia as ciências biológicas com as ciências humanas, criando uma ponte de raciocínio para humanizar a ciência. Nesse livro, ele introduz um conceito de bioética muito amplo. Ele cria a bioética, ele cria essa disciplina que une as ciências biológicas com as ciências humanas para humanizar a ciência. Ou seja, ele queria humanizar essa busca de novas tecnologias. E era muito mais amplo, ele pregava o respeito à natureza, ele pregava o respeito aos animais, ele pregava principalmente o respeito humano, que não é ético, não é correto você causar sofrimento em uma pessoa, mesmo que isso gere um bem comum, que é uma tecnologia que todo mundo quer. Depois de Van Potter, surgiram vários outros cientistas que propuseram suas próprias opiniões sobre a bioética. Mas o mais importante é que com isso as pessoas viram aquela necessidade de criar leis, realmente leis que puniam os cientistas que decidiam fazer esse tipo de coisa. E para criar lei, gente, você precisa sempre de um Estado. Então, cada Estado soberano que tem uma Constituição criou seu próprio Conselho de Bioética. E ele trabalhasse de acordo com as limitações que essa Constituição impunha, acompanhando sempre os pensamentos da sociedade do país. O que houve sempre muitas discussões, porque são temas muito polêmicos, mas que sempre estão em evolução e em constante discussão nesses países. Bom, era isso que eu queria dizer, eu queria falar para vocês como o termo surgiu e muito obrigada por assistirem o vídeo, confirem o nosso blog na descrição, nosso blog completo. Não vai ter